Deus, todos estejam em paz, amém? Nós estamos aqui começando mais um vídeo do nosso canal Cristo é o Caminho. Nós estamos dando continuidade na parte 2 do A Soberania de Deus, amém? Nós estamos aqui com o pastor Marcos mais uma vez e com o Rodrigo. Paz seja com vocês. Amém? E nós vamos começar agora trazendo a continuação, mas a gente vai começar a entrar agora na Palavra de Deus. Você que não assistiu, semana passada a gente colocou um vídeo no ar, a gente estava falando, a gente colocou ideias, a gente colocou experiências. Então, vem, assiste aquele vídeo e continua assistindo esse vídeo, que essa é a continuação. E não importa a ordem, né? Porque como aqui a gente vai entrar na Palavra de Deus e lá a gente não tem uma ordem certa. A gente é a parte 2, mas o assunto é o mesmo. Qualquer? Sim, é soberania de Deus. Lá a gente falou, a gente colocou as nossas visões, nossas experiências, nossas vivências com relação à soberania de Deus. E hoje a gente vai direto no tema que é Romanos 9. Romanos 9. Ali a gente fez como uma introdução, né? Uma introdução, mas, como você falou, né? A introdução não se assistiu hoje. Aquela lá completa, porque foi mais do nosso entender, do nosso parecer, né? E agora não, a gente vai falar mais em Romanos 9, que fala sobre... É o lugar que todo mundo fala assim, a soberania de Deus, pessoal, Romanos 9. Como você vai falar em fé, Hebreus 11. Então a gente tem, né, amor, 1 Coríntios 13, então tem uns pontos que são chaves, né? Chave. E Romanos 9 é um ponto-chave acerca da soberania. Por quê? Lembra tudo de Judá. Lembra tudo de Judá. É que assim, a gente também na semana passada nós falamos o porquê que Paulo escreveu aos Romanos, né? Então o Paulo deixou bem colocado. Você assiste hoje, aí assiste depois do outro, vai assistir o outro, né? Tudo faz. Né? Todos vão chegar no que a gente quer mesmo. Isso aí. É isso. Então a gente não vai ficar falando muito, porque quando a gente começa a falar, né? A gente não para. Se empolga, vai embora. Nós gostamos do som da nossa voz. A gente vai ficar mais um se ele falar, você lembra que a gente fazia? A gente falava, dava um tema, uma Bíblia, 3 Bíblias abertas, e a gente falava, ninguém lia nenhum versículo. E hoje o objetivo é trazer alguns versículos assim para até mesmo ter como base. Porque como a semana passada a gente falou, vai ter pessoas, eles falaram, mas como é que eu tenho certeza? Isso é deles, né? Isso é deles. Então, pelo menos agora, a gente vai trazer uma base bíblica para que você que está nos assistindo perceba que a soberania de Deus é incontestável. Tanto soberana. Ela é soberana. Ela é soberana. A única coisa que alguém pode discordar é se alguém não acreditar em Paulo, o apóstolo. Ou não acreditar na própria Bíblia. Não acreditar no próprio Deus. Também. Sem forçação. Ela não estou forçando. Imagina. Vamos dar uma lembradinha assim por que Paulo escreveu essa carta. Então assim, a visão de Paulo era ir para a Espanha, só que Paulo ele não conhecia a igreja de Roma, porque não foi ele que inaugurou ela, assim, provavelmente foi Pedro que levantou essa igreja e tal, mas ele conhecia os comentários que existiam, né? E Paulo, o problema dele não era só ser apedrejado e nem ser só chicoteado. Ele era tido como herege naquela época. O judaizante e muito grupo de gregos achavam ele um herético, porque assim, primeiro que os judeus, por quê? Porque ele ia contra a lei mosaica, né? Era contra a lei mosaica. Ele falava muito sobre assim, por exemplo, lá na lei mosaica sai a circuncisão. Aquele que circuncidar, ele é povo de Deus. E ele falava que a salvação ela vem de Cristo e não precisa de circuncisão. Então, quando ele está indo contra a lei mosaica. Aí falou contra Moisés. Falar contra Deus, o pessoal até fica mesmo. Vai falar contra Moisés. Eles que o povo ficava muito doido, né? Então, ele era um herético, né? Em relação aos judeus, porque ele ia contra muitas coisas que a lei falava, né? Que, assim, até porque, vamos dizer assim, muitos pontos os judeus interpretaram de uma forma errada. E eles foram trazendo, estava naquela época e o negócio estava desenvolvido e todo mundo usava aquilo lá como lei. Só que não era bem isso. Deus falava assim, que assim, aquele que fosse circuncidado,
ele era povo de Deus. Só que você pega versículos que ele fala para que você pegar aqueles que veem estrangeiros e circuncidar eles. Então a visão maior de Deus qual que era? Era circuncidar, ou matar eles, ou trazer eles. Claro, trazer eles até circuncidavam, porque era uma forma, né, de mostrar que eles eram judeus. E essa pessoa aparecia, vinha, tanto é que na época de Cristo existiam os helenitas, né, chamavam helenitas, que eram era homens gentios que se convertiam, o helenismo. Isso, o helenismo trazia a pessoa de ser gentil para o judaísmo. Então você vê que era uma visão de Deus já evangelística, como a gente fala hoje. Só que o povo fazia o quê? Eles matavam. Mais fácil, né? Eles viam ali a circuncisão como literalmente uma separação. Não como um estado, como um sinal. Né? Depois, já com Cristo, nós entendemos que a circuncisão ela é a purificação. Então, quando Deus fala, traz o povo e circuncide, traga o povo e purifique ele. Né? Apresentem a eles a minha soberania, me apresentem a eles, o coração deles será purificado e eles serão meu povo também. Já na lei o pessoal já pensava, então você é incircunciso? Não, espada no pescoço. Apesar que assim, né, acho que em Êxodo, eu não vou lembrar agora o trecho, mas que em Êxodo, de Deus fala para Moisés assim, fala ao povo que eu quero que circuncide o coração dele. E isso Paulo repete para os judeus, mas ele repete isso que já foi falado lá. Só que o pessoal acha que essa aqui é uma fala de Paulo. Não, Paulo ele repete aquilo que em Êxodo, se for o livro que eu estou falando, é lá que estava falando, que ele queria ser um pessoal com o coração circuncidado. Porque a circuncisão também é, como você falou, a separação, né? Então ela representava. Hoje eu estou me circuncidando, estou me separando das coisas terrenas e agora passo a ser só de Deus. Então, é mais ou menos isso daí. Então, isso que Deus queria. Só que o pessoal acha, virou guerra, né? Na verdade, ele trouxe uma interpretação correta da Bíblia. O povo antigo teve uma interpretação e colocou aquilo como uma lei e uma pé da letra. E ele trouxe, não, tem que circuncidar no coração. Porque as pessoas achavam que tinha só que cortar aquele prepúcio e já era, cortou, está circuncidado. Era uma obediência igual ao batismo hoje. A pessoa acha que tem que batizar, e aí faz força a pessoa a batizar, sem a pessoa saber o que é um batismo, o que ela quer, o que ela quer, qual a tipologia, porque assim, as pessoas falam, mas lá você vê Paulo, vê Pedro pregando, para 3.000, né, 8.000 pessoas, e as pessoas se batizando. E aí, só que tem aquela coisa, lá era a época patriarcal, então os pais ensinavam para os filhos desde pequeno. Então, ou seja, imagina uma criança de 5 anos crescer aprendendo o que é o Messias, como que é o Messias, quem vai ser o Messias, porque o Messias viria, né? O rei viria. E aí, de repente, chega Pedro e fala assim, Jesus era o Messias. Então, assim, aquilo tinha um significado gigantesco de anos e anos de aprendizado que o pai ensinou. Aí a pessoa falou, ele é o Messias, dava um insight, quero batizar. Hoje eu chego para uma pessoa e falo, Jesus te ama, e já quero que a pessoa se batize, a pessoa não sabe nem quem é Jesus. Eu fui descobrir quem era realmente Jesus depois, no primeiro ano da conversão, depois de muito tempo. Que na minha conversão, eu vi aquela música da Oficina G3, Espelhos Mágicos, que aí começa, nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou. E foi aí que eu falei, peraí, calma aí, quem é esse? Como assim? O que acontece? Eu não entendia que Jesus tinha nascido, sofrido, morrido e derramado sangue na cruz por nós. E aí que eu fui começar a entender quem realmente era Jesus Cristo e fui começar a me aprofundar. Ou seja, eu me converti porque eu queria Jesus, porque eu queria ser salvo? Não queria ir para o inferno? Não queria. Mas assim, o amor em Deus mesmo eu só fui adquirindo com o passar do tempo com os estudos bíblicos. Então assim, hoje as pessoas falam assim, você tem que ir na igreja, você tem que aceitar Jesus, você tem que batizar. E as pessoas acham que é só desse jeito mesmo. Tem que ir lá, aceitar Jesus, batizar e a pessoa não sabe nem o que está fazendo. Por isso que muitos se apartam. Não, tem igreja que é assim, a pessoa está falando e ela fala assim, você quer batizar? Está preparado ali. Aí já tem roupa, tudo para a pessoa vem aqui, aceita Jesus, aí vai lá e batiza.
E você olhando na igreja primitiva, do primeiro século, a igreja primitiva, a pessoa levava em torno de 1 ano e meio para se batizar. O pessoal, tudo bem que existia uma dificuldade de você falar com as pessoas, não é que nem hoje que a gente está falando aqui abertamente, mas mesmo assim, eles pegavam uma pessoa, eles preparavam essa pessoa, aí ele ia trazendo que era Jesus, e explicando qual que é como fala assim, o valor do batismo. Porque isso daí, você batizar sem entender o valor do batismo, você só está tomando banho. Entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado, né? Então, assim, o batismo, ele tem... Quando a pessoa sabe realmente o que é o batismo, eu entendo que a pessoa quer batizar o mais rápido possível, né? Sim. Eu entendo isso, mas, assim, tem também o efeito contrário, né? Que a pessoa vai, então, e tem uns que já levanta, né? Só dar um ênfase sobre o batismo, para o pessoal que está nos assistindo, porque às vezes a pessoa tem 12 anos, 13 anos, 15 anos, não importa a idade, só que ela está embaixo de obediência dos pais. E eu já vi casos da pessoa falar assim, eu quero me batizar, mas minha mãe não deixa. E aí como é que fica? Essa pessoa ela não vai batizar, mas ela entende o batismo, ela quer batizar, salvação é individual, só que o pai ou a mãe não deixa. Como é que fica essa situação? Não batiza, porque assim, a pessoa quando ela é um adolescente, ele está debaixo da ordem dos pais. Só que é aquela coisa, se eu quero muito batizar e tem minha mãe que não deixa, que ela é uma pessoa que me direciona, autoridade, se ela é uma autoridade maior que eu, então é como se você já fosse batizado, porque o mergulho na água é um simbolismo. Eu entendo as coisas, isso que eu quero mesmo. É tipo assim, eu lembro que uma pessoa queria batizar muito na nossa igreja, aí saiu uma ordem da igreja que ia para todo mundo daquela época em diante ia batizar só em novembro. E a pessoa ficou desesperada, puxa vida, mas eu quero ser agora o seu efeito batismo, vai ser uma preparação. Aí a pessoa, eu sei, então eu preciso batizar, fique em paz. A partir do momento que você desejou o batismo para Deus, já. O batismo, né, o descer das águas, é o você anunciar para as pessoas publicamente, é você confessar publicamente que você está entregando a sua vida, que você reconhece Deus como o seu único, suficiente Salvador, que você entende a soberania dele, que você entende que ele nasceu, né, como sofreu e morreu, né? que ele se entregou para você. Então, o batismo é uma confissão pública. Senão a gente acaba voltando naquele assunto de e quem está enfermo e não pode batizar. Existem situações e situações. Sim, mas o batismo em si ele é só uma confissão. Não é que ele seja só uma confissão pública, eu não estou diminuindo o batismo. Mas ele é a confissão pública. E sabe que o batismo ele não veio do meio ali daquele. Não foi João Batista que iniciou. Já vinha antes. O helenismo mesmo era uma. O pessoal, quando ele saía do. Ele era um gentil, ele vinha a ser um judeu, ele tinha um batismo. Aí tinha lá outros. Eu não lembro o nome do. Era 4 tipos de sacerdócios que eles tinham naquela época: fariseus, os zelotes, tinha mais 2. E um desses daí também fazia isso. Entendeu? Até que era um que a gente. Que os teólogos históricos também, eles acham que João Batista ele veio essênios, os essênios. Eles acham que o João Batista veio da linhagem dos essênios. Ele é um sacerdote dos essênios. Por isso que ele decretava o batismo. Arrependei-vos e batizai-vos, entendeu? Isso é uma fala que veio dele. Não foi assim, não veio na Bíblia lá falando, sei lá, no Antigo Testamento. Isso. E ele começou a falar, arrepender e batizar, porque era uma forma que você fazia publicamente, que você agora estava deixando de dizer o que você era, foi lá, se purificou e agora você é o outro. Quer dizer, você era um grego, né, na religião grega, agora você batizou, você levanta um judeu, que era uma religião. Entendeu? Aí isso daí também entrou no cristianismo, que Jesus fala, né? Certo. E só para dar uma base bíblica sobre o batismo, para a gente até mesmo prosseguir sobre a soberania de Deus, em Atos fala assim, quem crer e for batizado será... Não, Marcos 16. Fala disso, vamos dar uma olhadinha de um Apocalipse que você falou esses. Ele falou um Apocalipse também que não era Apocalipse, era Mateus. Eu? Você falou. Meu Deus. Um Apocalipse lá que era. Eu não vou lembrar também. Mas passou. Ninguém colocou no chat lá. Ninguém percebeu. Eu não percebi, ninguém percebeu. Mas enfim,
Em Marcos fala, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Não é quem não for batizado. É claro, se eu sou uma pessoa que eu quero o batismo, eu preciso do batismo, eu entendo o batismo e eu não quero batizar porque eu não quero, é outra história. Mas se tem algo me impedindo, vamos colocar o exemplo do ladrão na cruz. Ele não foi batizado, mas Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no reino dos céus. Então, ou seja, batismo é necessário? Com certeza, a gente não quer diminuir igual o Rodrigo falou. Porém, se há um impedimento, a mãe não deixa, o pai não deixa, ou o batismo vai ser só em dezembro, Ou a igreja, né? ou a igreja não deixa, alguma coisa, mas você tem o desejo de batizar, paciência. Ah, mas se acontecer alguma coisa e vier a falecer e eu vou perder a salvação? Não, porque no teu coração você já é um circunciso, vamos dizer assim. Você já foi circuncidado já. Foi circuncidado. Então, ou seja, você já está dentro da obediência de Deus, porque nós temos que obedecer também nossas lideranças. Nós temos que obedecer nossos pais. Do que sacrificar. Do que batizar e do que... Melhor obedecer que qualquer outra coisa. Né? Quando a gente está abaixo de uma autoridade, a gente está abaixo da autoridade não tem essa. Tá, deixa eu só gente, esse gato que vocês estão vendo aqui é um gato que me encontrou na rua, estava passando fome, eu adotei. Só que ele é carente, ele quer... Ele me adotou. Só que ele é carente. Então assim, eu vou pedir desculpas. Se eu soltar aqui, tem um monte de fio, ele vai fazer uma bagunça. Ele é carente, ele tá com fome ainda. E ele tá comendo, a ração dele tá ali fora, viu gente? Ele quer carinho. Aí coloca ele no colo e ele quer bagunçar. Então deixa ele lá, não liga não, vamos continuar. Como nós falamos, o leão da tribo de Judá. Esse é o leãozinho. O leãozinho da tribo de Calcaia. O nome dele é Peguento, né? De tão grudento que ele é. Então, aí Paulo, assim, né? Paulo ele queria ir para a Espanha e tal. Só que para ele ir para a Espanha, ele tinha que passar por Roma. Para o pessoal aceitar e tal. Porque ali seria uma forma de ir para a Espanha e lá também se aceita. Só que aí ele começou a ter cartas de lá, as pessoas falando o que estava acontecendo. E Paulo, ele começa a escrever. Tanto que aqui o livro de Romanos, ele é um dos livros mais completos em doutrinas, teologias e tudo mais. Então porque ele começa a instruir as pessoas, assim, a igreja de Roma, como que deveria funcionar as coisas. Só que quando chega no capítulo 9, ele começa a se entristecer, por quê? Por causa que o pessoal dos dois lados, os judeus eles tinham aquela coisa de assim, ó, eu aceito Cristo, ele é Salvador, porém temos que circuncidar para ser salvo. E do lado dos gregos também existia, sabe, aquela coisa da filosofia lá o pessoal era meio gnóstico, né? O pessoal era meio gnóstico. Então é isso daí. Então eles continuavam da mesma forma também. Eu aceito Cristo, Jesus, porém eu não largo do gnosticismo. Entendeu? Então, assim, ele fica triste, ele começa a entristecer. Tanto é que no primeiro versículo do capítulo 9 ele diz assim, no começo, ó, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Quer dizer, ele está dizendo que ele sabe, o que ele está falando não vem de quem? Vem do Espírito Santo. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração. Ele, no versículo 3, ele coloca uma coisa muito pesada. Ele fala assim, porque eu mesmo desejaria ser maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus companheiros, segundo a carne. Ou seja, o que ele quer dizer é que ele está colocando em risco a salvação dele. Ou seja, assim, em outras traduções fica mais claro, até ele falando assim que ele preferia que ele fosse para o inferno, quando ele fosse condenado, desde que os romanos fossem salvos. Ele coloca a salvação dele em risco para demonstrar o amor dele pela igreja de Roma. O romano que a gente entende que é os judeus, né, que são os judaizantes, que são quem? Os cristãos que não deixaram o judaísmo. Eles são cristãos, creem em Cristo, porém o judaísmo tem que estar junto, senão não serve. E também os gregos que são, como nós falamos, que são cristãos, porém gnósticos. Então, também não sabe que não serve. Porque é o que Jesus fala, o Pai não divide a glória dele com ninguém. Ou seja, ele fala assim, ou vocês vão para Jeová ou para Mamon. É isso que
que Deus fala, Jesus fala que Deus ele pensa dessa maneira. Então assim, nosso Deus é único. Nosso Deus é único. Então ele não tem essa de como os gregos que tinham vários deuses, né? Os gregos já, e então eles dentro das filosofias deles encaixavam deuses de tudo que era forma. Sabe, de repente tá meio seco aqui, ó, vamos orar pro Deus tal lá que vai começar a vir chuva, né? Vai vir chuva. Nossa, tá frio demais, então vamos falar pro Deus tal que vai vir que vai esquentar. E eles acreditavam dessa forma, é assim que funcionava para eles. Agora já do outro lado, o judaísmo, eles tinham um só Deus, porém, eles tinham muitas festas, eles tinham muitos costumes, muitos rituais, e eles entendiam que se não fossem feitos esses rituais, eles não alcançavam a salvação. Então isso traz essa tristeza para o apóstolo Paulo, né, quando vai escrever para eles. Né? Em todas essas coisas eles terceirizavam aquilo que na verdade é o próprio Deus. Uns em rituais, outros terceirizando em outras pessoas, né? Outras filosofias, outras crendices, por assim dizer, e tiravam a soberania de Deus. Justamente. A gente vê isso acontecendo quando Moisés sobe, ele desce e o pessoal tá lá. Tipo, e aí, o Moisés foi, a gente não sabe se volta, e se volta não sabe se volta vivo. Como é que vai ficar? Porque até então, eles serviam a Deus, né? O único, né? Aspas, né? Entre aspas, serviam a Deus, só que através de Moisés. Então eles tiravam muitas das vezes a soberania de Deus e transferiam para Moisés. Quando Moisés subiu, eles ficaram na incerteza de uma resposta de Deus. O que eles fizeram? Um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles precisavam de Deus. Eles precisavam sentir, de certa forma, a presença ali. Eles precisavam de uma muleta. Então, mas quando você fala do bezerro de ouro, a gente estuda muito isso daí, bezerro de ouro, sabe? Ele precisava de um Deus assim. Só que assim, esse bezerro de ouro não foi inventado naquela. Existia lá os nicolaítas que falam lá em Apocalipse, nas cartas das 7 igrejas, aí fala sobre os nicolaítas. Os nicolaítas eram seguidores de Balaão, que Balaão ele inventou essa para nós seita, né? Ou seja, a religião para ele, uma religião pagã, onde eles faziam um bezerro de ouro e no altar eles faziam como adoração ao bezerro de ouro, o quê? Práticas de sexo. Aí isso daquele tal, já ouviu falar em homenagem de Troia, que chama, que várias pessoas se embolam ali. Homenagem de Troia é em 3. Isso aí é orgia. É orgia. Então, mas é esse nome que embolava muita gente, entendeu? Na minha época, acho que o pessoal não sabia contar disso. Aí passava de 3. Era uma 3 de casais, uma trinca de 10 de casais. Trinca de 10. Aí eu sei que embolava tudo. Então, essa era a homenagem, né, que chamava. Então, e era mais ou menos isso. Então, era tudo assim, aquele monte de gente nu. Que isso daí depois se repete lá na deusa Diana. No templo da Diana, entendeu? E também tinha outros templos lá que faziam também, que só mudavam o nome. Era o que depois começou a ser cultuado também em Sodoma e Gomorra, que até hoje em dia é conhecido como sodomia. Sodomismo. Então, é isso aí. Então, quando eles, veja só, Abraão é dono de um Deus. Traz aí. Aí fizeram o quê? Bezerro de ouro. Então, imagine, Moisés está lá, Deus passando como o povo vai purificar. Por isso que Deus falou, vou acabar com todo mundo. Porque você vai fazer isso, passa para o povo, vai se purificar, e chega lá embaixo. Aí ele mesmo fala assim, Moisés, desce, porque o cheiro está subindo aqui, né? Aí ele fala, chega lá, vai acabar com todo mundo. Aí acontece o que você ia falar agora. E nisso eles estão tirando a soberania total de Deus. Porque assim, Deus subiu, então põe o bezerro de ouro. O bezerro de ouro não tem mais? Então pega aquele pombo lá. Não dá, então pega aquela vaca. E assim o pessoal muda de Deus para Deus assim. E é isso, a gente que entende quem é o Deus que nós servimos, que é um Deus soberano, a gente sabe que a gente não vai substituir ele por nada. A
a gente vê que muitas das vezes nós questionamos a soberania de Deus conforme nós estamos passando por uma situação, por um aperto financeiro, na saúde. E nós precisamos entender que o silêncio de Deus, no silêncio Deus ainda é soberano. E é no silêncio que muitas das vezes ele fala da forma mais audível possível. Muitas das vezes nós esperamos uma resposta de Deus e nós não recebemos, nós não ouvimos, mas ali nós entendemos que Deus, pela sua soberania, ele tá cuidando, ele está fazendo entre aspas, né, a parte dele ali. É que nós somos mais ou menos igual os hebreus, lá, eles eram hebreus, né? Os hebreus. A gente precisa ouvir, a gente precisa tocar, a gente precisa sentir. Você vê que é assim, ó, aquele culto, nossa, aquele culto foi maravilhoso, eu senti aqueles arrepios. Aí já acho que o culto né? Aí o culto foi bom, você sentia aquele arrepio, então assim, Deus agiu. Mas quem diz que quando eu sinto arrepio é Deus agindo? Quantas vezes na igreja o culto estava ali, aquela pregação, a pessoa está ali naquela ministração de caráter duvidoso. Você fala, a gente estava conversando hoje cedo, né? Algumas coisas que acontecem em algumas igrejas. Aí o ar-condicionado tá ligado, o ar-condicionado daquele açúcar um pouco mais errado, bate aquele vento no cangote, é o Espírito Santo de Deus. Sentir a presença. É que assim, né? Às vezes a gente quer ouvir falar, mas a gente quer ouvir Deus falar o que a gente quer ouvir, a nossa resposta. A gente faz uma pergunta, mas a gente quer uma resposta às vezes positiva, ou uma resposta negativa, não importa. E quando Deus não dá aquela resposta naquele nosso tempo, a gente acha que Deus está em silêncio. Mas eu acredito que Deus está respondendo a pessoa que não está conseguindo ouvir. Usando esse exemplo, assim, quantas vezes, quando eu me converti principalmente, eu chegava na igreja, tipo, eu não via o irmão A, irmão B, irmão C, ar-condicionado, ventilador, eu não via os problemas que tem dentro de seres humanos assim, unidos, que sempre vai ter. Se está calor, está com ventiladores ligados, se está frio, está com ventilador ligado, sempre tem um problema. Mas quando você está naquele que a gente chama de primeiro amor, que eu não acredito nesse termo, mas quando você está ali no começo da conversão, que você está bem, né, naquela gana, você não percebe. Está sendo herético. Opa! A igreja de Éfeso de Apocalipse. Mas você está naquela vontade tanto de adorar a Deus, o objetivo é buscar a Deus. Você não observa nada que está em sua volta. Só que aquelas coisas aconteciam quando lá na frente. Só que lá na frente você parou de deixar Deus como soberano na sua vida, usando o tema, e passou o quê? A observar os pequenos detalhes que tem em volta e aquilo te incomodar. Ah, como que eu vou para a igreja se o pastor faz aquilo? Como que eu vou para a igreja se o irmão prega daquele jeito, se fala daquele jeito, se o ventilador é daquele jeito, o banco é daquele jeito, a cadeira não é confortável. E aí você começa a observar as mesmas coisas que haviam lá no começo, só que a diferença é que você buscava a Deus. É uma questão de foco, você deixa de focar na soberania de Deus e em Deus, aí você começa a focar nas coisas que estão acontecendo. Nas coisas que estão acontecendo. Eu estava falando com meu cunhado ontem sobre isso. A gente muitas vezes, quando a gente vem nesse chamado primeiro amor que você está falando, a gente vem, a gente não tem nada que impede, nada atrapalha. As dificuldades a gente passa elas assim na boa. Só que aí depois, muitas vezes, a pessoa começa a estudar também, e começa a ficar muito cético, né? Tem esses detalhes. Aí você começa agora, ao invés de você ir pra cima com tudo, você começa o quê? Você começa, até mesmo pelo que você aprendeu, a perceber coisas demais, e isso te atrapalha. Isso te atrapalha naquilo que a gente, assim, os nossos olhos têm em Deus. Sim. É o que Jesus fala, é o que Paulo fala, né, para a igreja de Colossenses. Ele fala, olhar para o alto, porque Jesus está lá. Isso que importa. Se esse quadrado aqui é a igreja que a gente serve a Deus, tá ótimo. Porque a gente está olhando para Jesus. Se o nosso quadrado é uma igreja que cabe 1000 pessoas, também tá ótimo. Porque nossos olhos estão em Jesus. Eu conheço uma situação que aconteceu, que é assim, a pessoa ela ficou 2 anos tentando derrubar um novo convertido. Ela fazia perguntas capciosas da Bíblia, o cara é novo convertido, ele não conhecia a Bíblia. Fazia perguntas capciosas, falando que ia desviar, e nesses 2 anos, essa pessoa buscando conhecimento com os líderes dela, com o pastor, com os obreiros, ela foi aprendendo, ensinando, e depois de 2 anos, essa pessoa que tentou derrubar ela, voltou para o caminho do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Então eu acredito que Deus usou esse novo convertido de uma maneira sobrenatural.
Só que essa pessoa que se converteu, ela teve que morar longe e aí foi procurar uma igreja próxima. Ela procurou uma determinada igreja X, a gente não precisa citar o nome, e essa igreja X deu alguns ensinamentos para ela que deu a entender que a pessoa que levou ela para Cristo não era de Deus. Era como se fosse uma pessoa do diabo. Aí, ou seja, eu concluo o quê? Que é engraçado, né? O diabo usou a pessoa 2 anos para converter ela, para depois ela menosprezar aquilo e falar que aquela pessoa não é de Deus. Eu estou resumindo de uma forma para não transparecer qual igreja que é, para não faltar com ética. Então, assim, muitas das vezes Deus usa as pessoas de dentro da igreja, usa lá a igreja que você se converteu, a igreja que você foi, e aí depois de um tempo você começa a aprender ensinamentos e você começa a falar, não, essa igreja é herege, essa igreja está errada, essa igreja está fora da visão, essa igreja precisa se converter, essa igreja precisa ter um caminho de Deus. Mas peraí, não foi aquela igreja que te levou a ter esse conhecimento da Bíblia? Será que foi o diabo que... Porque assim, sim, não, passou disso, procedência maligna. Se essa igreja não é de Deus, é do diabo. Então, se ela é do diabo, Deus usou o diabo para levar você para... É meio confuso na minha cabeça, tipo, eu não consigo entender. Claro que nós sabemos que existem locais que precisam ter conhecimento, pastores precisam ter a mente aberta para aprender, ser maleável. Não estou falando que toda igreja é de Deus, ela é de Deus. Se pegar o Apocalipse, as 7 igrejas, você vê todos os problemas que tem na igreja, com exceção de Efésio, né? Efésio? Não, Filadélfia, você vê todas as outras igrejas com problema, mas ele fala, povo meu, se arrependei. Então, ou seja, eu vejo as igrejas hoje de Deus, mesmo com os problemas que a gente consegue ver, são igrejas do Senhor, são igrejas do Pai. Só que existem problemas. Se você tem capacidade, tem um dom espiritual de ver qual que é o problema, se põe na brecha para ajudar a resolver. Não dá para resolver conversando com o líder? Coloca o joelho no chão e ora. A oração pode muito seus efeitos. Mas você vê só, Deus ele sempre está tentando arrumar os problemas do ser humano que eles criam, né? Você vê quando sai aquela serpente lá de bronze. Deus, o povo começa a blasfemar, começa a murmurar, aí Deus manda um monte de cobra e começa a morder o povo, e o povo começa a morrer. Aí eles vão até Moisés, clama a Deus porque nós não estamos aguentando, as serpentes estão acabando com a gente. Aí Deus fala, levanta uma serpente de bronze. Aí levanta a serpente de bronze, todo mundo que for picado olhou para ela, já era. Só que essa serpente de bronze mais lá na frente, você vê o que? O pessoal queimando incenso. Você entendeu? Adorando. Então, quer dizer, tinha um problema, aí Deus mandou as serpentes para ver se resolvia. Aí eles fizeram o que Deus queria, buscar, né, a Deus. Aí Deus faz uma outra forma para poder resolver esse outro problema que gerou. Mas aí o povo só vai começar a incensar ela. Entendeu? Aí vira um Deus também. Então, por isso que a Bíblia fala que a carne é pecaminosa, né? A carne ela tende a levar a gente para o caminho do mal. Por mais que Deus tente endireitar, se você deixar o homem, o eu, na frente, com certeza você vai para um caminho tortuoso. Agora, se deixar Deus como centro da sua vida, ou seja, Deus ser o soberano na sua vida, com certeza você vai ter erros, mas você vai falar, opa, estou errando aqui, Deus vai começar a consertar. Assim, dentro dessa palavra, que é isso que eu ia falar, você complementou o que eu ia falar mesmo. O que o Paulo falou é isso. Nós precisamos em qualquer situação. Você vê, se o povo lá atrás, que a gente critica muito, mas a gente não é diferente deles. Nós não somos, a gente dá as mesmas mancadas. Aquele povo tem o problema, ao invés deles começar a murmurar, se eles entendessem que Deus é soberano, mesmo diante daquela dificuldade, eles iam, sei lá, de uma forma ou outra suportar e Deus ia entrar com a providência sem ninguém ter uma confusão nenhuma. E é isso que acontece. Quer ver, você tá lá em casa, faltou dinheiro, todo mundo fica doido, cara. Aí você começa o quê? Culpar as pessoas. Por quê? Porque você é um homem de Deus, eu tô aqui precisando de dinheiro e você não faz nada. Mas às vezes eu nem falo pra você que eu não tenho. Mas o que acontece? Aquilo que é um problema meu, eu começo a passar para as pessoas, entendeu? E não é isso. A gente precisa entender isso. Deus é soberano. Agora é assim, às vezes eu tô olhando pro Rodrigo aqui, porque tá faltando alguma coisa para mim, mas eu nunca imagino que o Paulo vai ser a providência. Mas Deus, que é soberano, ele vai geralmente naquilo que a gente imagina. Né? Ou abre-se uma porta, sei lá. A gente tem que entender que Deus resolve. E nisso a gente pega em duas coisas. Às vezes, assim, se o Paulo que foi usado para me abençoar naquilo que está difícil para mim, aí também, eu começo a carregar o Paulo nas costas aqui, eu faço o que for, assim, Deus usar o Paulo.
E tá errado da mesma Começa a maneira. idolatria. Justamente. Por outro lado, o Paulo, que no caso aí no exemplo foi usado, ele começa a ser soberbo, achar que ele foi alguma coisa de bom e ainda fica assim, na hora que eu estiver precisando, eu já sei que eu vou pedir ajuda. Vou cobrar aquele Vou cobrar aquele favor, que não é favor. Se eu estou na brecha do Senhor, o que eu faço para a obra, o que eu faço por amor à obra, eu faço por Deus. Não faço para ganhar salvação, não faço para ganhar a favor dos outros, eu faço por amor a Deus. Ponto. A partir do momento que eu faço as coisas por amor a Deus, nada do que eu fizer é eu que fiz, foi o Espírito Santo que me usou. Então a pessoa tem que agradecer o Espírito Santo. Efésios 2:8, né? Deus cria as boas obras para que nós as cumprimos. Então a glória não é nossa, a glória é de Deus. É bem por aí. Em todas as coisas a glória seja dada ao Senhor. Senhor. Aí então, que teve não sei se foi num devocional ou foi a gente fazendo aqui, que eu falei sobre às vezes assim, se eu faço aniversário, aí o Paulo me dá um presente, só que o Paulo, quando chega o aniversário dele, ele fala, eu devolvo pro pastor. Então, eu já tô esperando aqui que ele vai me dar um, sabe? Deixa eu fazer minha cara de surpresa. Vai fazer minha cara de surpresa. Mas não é assim. Até porque situações, você que falou que a gente não pode, ou o Paulo falou que a gente não pode comparar as pessoas. Eu não posso trazer as pessoas para o meu eu. De repente a minha situação financeira está legal, eu faço uma surpresinha para o Paulo. Faço para você. Mas vocês dois não têm condição de fazer para mim. Agora, o que é? Acabou a amizade? Não, eu tenho que... Vocês entendem que é Deus que fez algo para vocês e eu entendo que Deus me deu condição para alegrar vocês. Acabou. É aquela coisa que Jesus fala, que a mão... Não vou lembrar qual que é, mas a direita faz, a esquerda não pode ver. Mais ou menos isso. Ou vice-versa. Mas é isso que Jesus falou. Então, quando eu não faço nem para me vangloriar, como você falou, e nem também para usar como meio para cobrar você e tudo isso aí. O negócio é Deus. Então é assim, para quem gosta de praticar o amor, praticar a caridade. Quando a gente fala amor, caridade, não é porque a pessoa é pobre, miserável, está passando fome. Caridade, às vezes, é você ir lá num asilo e ficar presente para conversar com uma pessoa de idade que não tem ninguém para conversar. Isso não é uma coisa, tipo, de valor financeiro, mas é uma grande valor para uma pessoa que está sozinha, carente, é uma coisa forte. E é caridade. É que às vezes a pessoa que quando faz caridade, pratica o amor, tá fazendo tipo uma coisa dozinha da pessoa, ai, tadinha, a pessoa não tem nada, é humilde, é pobre, é miserável, então vamos lá ajudar. Não, às vezes a pessoa precisa de coisas que são mínimas para nós, mas para ela é uma grande coisa. E quando eu me coloco na brecha para fazer as coisas por amor, eu faço para Deus. Então, se você quer ter alguma coisa, vamos usar o que a palavra fala em Apocalipse, né? Você faz aqui na terra, você ganha o galardão na terra. Mas se você cobra isso na terra, seu galardão já foi ganhado aqui na terra. Então, eu não estou fazendo para Deus, eu estou fazendo para mim mesmo. Você faz aqui e ganha o galardão no céu. Isso. É que você falou aqui e ganha na terra. Perdão. É isso que o pastor falou. Faz aqui e ganha no céu. Lá no céu. Isso aí. Eu vi testemunho de pessoa de Deus, pessoa muito usada por Deus, e ela assim, ela ficou depressiva. Financeiramente ela é muito bem, sabe? Só muito bem. Só que é isso. Se fosse que nem você está falando, como que eu, na minha condição financeira, eu vou ser caridoso com ele? Não existe. Um cara desse tá lascado. Não ia receber o amor de Deus nunca, né? Nunca, porque se fosse essa visão que realmente a maioria das pessoas pensa que é isso. A minha caridade é uma cesta básica, a minha caridade é não. A caridade é me doar a pessoa. Agora, o que ela precisa, muitas vezes, quantas vezes a gente não foi a algum lugar sem saber nem o que ia fazer? E chega lá e deixa Deus trabalhar, porque é como você falou do Espírito Santo. O Espírito Santo é como ele fez com o Felipe, né? Felipe. Aí o Felipe vai, tá em um lugar, chega no outro lá, chega lá, tem um cara lá africano lendo a palavra, aí ele chega e fala assim, você entende o que você está lendo? Ele falou, não vou entender se ninguém me ensina. Quer dizer, ele foi sem saber o que ia fazer, ele viu o cara, o Espírito Santo não falou nada, mas ele já chegou, foi lá, se ofereceu, se doou àquela pessoa, e se doou, aquela pessoa se batizou, se converteu, virou um cristão. A carência dele era o conhecimento da Da palavra. O cara tinha dinheiro. É um bem conceituado, porque o cara ele era príncipe das áreas lá da África, o cara tinha dinheiro. O cara tinha dinheiro. Precisava. Então a gente precisa acabar com essa coisa. É como eu ouvi uma frase assim, que ninguém é tão miserável para não ter nada que dar para alguém, né? São duas coisas. Uma que eu lembro é essa. Essa aí focou mais em mim. Ninguém é tão miserável que não tem nada para dar para ninguém.
É que às vezes a pessoa, que nem você falou do outro lado, né? A do outro lado espera, né? E a gente também entende que isso não. É eu me doar, a necessidade daquela pessoa, o que vai acontecer, só Deus sabe, que a gente sabe que no final essa pessoa vai estar bem. É isso que a gente precisa entender. Beleza? Outra coisa que trouxe tristeza a Paulo para os judeus é o que está no versículo 4 e 5, que diz assim, vocês são israelitas, pertence a vocês a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, de vocês são os patriarcas e também descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Se a gente for estudar cada ponto, aqui são 8 pontos, se a gente estudar cada ponto desse aqui, irmão, é uma live para cada ponto desse. E os caras dão muito, assim, sabe, Deus cuidava muito dos judeus. E hoje, então é isso que Paulo fica indignado. Eles, sem perceber, é claro, eles acham assim que tudo aquilo que Deus deu para ele, Deus é o Deus deles. Ele é soberano, ele é salvador, mas tem que ter circuncisão. Esse mas... Você condiciona um limite para Deus. Mas tem que ter circuncisão. Assim, quando a gente vai falar de, que nem você jogou a conversa do batismo, quando a gente vai falar, às vezes, do batismo, muita gente fala assim, batismo não salva as pessoas. Elas não aceitam. Por quê? Porque você tem que ter Deus, no caso nosso hoje, Jesus, que é o da graça, né? Jesus, batismo. Porque lá está falando. Não, é Jesus, ele é o maioral, ele é a graça. Eu preciso dele. Eu preciso dele. Agora, dentro daquilo que a gente sabe que quando o cara é agraciado, ele vai correr atrás do batismo e está aceito. Isso tem sobre as ordenanças. Ele vai fazer isso. O arrependimento, que já vai ser a parte da regeneração, ele já vai estar no meu coração. Então eu vou me purificar como? Jejuando. Porque as pessoas falam assim, eu preciso jejuar. Não. Eu jejuo porque eu já sou salvo e agora eu vou me purificar. A purificação vem através do quê? De eu jejuar, de eu fazer algumas coisas. E aí vem aquele pacotão assim que Tiago defende, que a gente tem que fazer, não para ser salvo, mas porque somos salvos. Somos a diferença. E só entende isso quem entende que Deus é soberano. Eu vou fazer, porque muitas dessas coisas, às vezes, para a gente é difícil fazer. Às vezes é difícil fazer. Por exemplo, aí, quando nós começamos com a ação social, às vezes começou algumas coisas que a gente tinha que fazer. Cara, puxa, mas eu nem estou tendo, cara, mas vamos orar a Deus. E de repente começa a aparecer. Eu não estou tendo, porém eu orei. Que aí o pessoal também fala que, orar para quê? Está tudo já, predestinado, aí do lado do calvinismo, né? Estou predestinado? Não, eu não tenho, mas então vamos orar. De repente, aí a pessoa apareceu. Às vezes até a pessoa pensa que a gente, por que está dando? Não é. Então essas práticas, jejum, oração, batismo, ceia, tudo faz parte de um pacote assim, é um pacote de quem é salvo, de quem é agraciado. Só que eu não posso falar que essas coisas me salvam. A tal da teologia meritória, isso não pode. Não. Se a salvação ela vem de graça, minha graça de base, é a graça em favor não merecido, então se eu não mereço, sou salvo porque eu não mereço. Agora, por ser salvo, as outras coisas acabam acompanhando. É algo tipo como se fosse... Ela não vai fazer eu merecer. Não vai fazer eu merecer. É por eu ser salvo e falar de graça receber, de graça dá. Então, ou seja, eu estou recebendo minha salvação de graça, então eu tenho que me dispor a fazer a obra por amor a Deus, porque eu amo. É o amor que faz eu fazer a obra, não é a salvação. E eu fazer a obra, não vou ser salvo, porque eu já sou salvo pela graça. Pela graça do Senhor. As pessoas têm que entender isso. Que não é meritório, como você falou, não é por merecimento. Se fosse por merecimento, eu acho que ninguém ia ser salvo. Ninguém ia ser. Apocalipse, quando fala que vai abrir os selos, o primeiro selo vai abrir, todo mundo ficou olhando pro outro assim, diz que ficou meia hora no céu. Silêncio. Puxa, ninguém. Aí começou a ouvir de choro, tal. Aí daqui a pouco um dos anjos fala assim, olha lá, o cordeiro. Aí vê lá um cordeiro todo estourado assim. Aí eles olham assim, quem eles entendem que é aquele lá? Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí ele vem e consegue tirar o seu. É o único que ninguém
como Romanos 3:23, todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Uma passagem bíblica que eu analiso às vezes é aquela que fala assim: Senhor, se tiver 50 ali, né? Se tiver 50 ali, se você achar 50, eu poupo. Aí foi baixando para 40, foi 40, e acabou resumindo só na família. Só que não fala que a família deles não tinham pecado, fala que eles eram justos, temente a Deus. Então, assim, nós não somos sem pecado, sem mácula, sem mancha. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas nós temos que ser justos diante da soberania de Deus. Se Deus é soberano na minha vida, eu pratico a justiça de Deus, é claro. E sendo a justiça de Deus, eu tenho certeza que a salvação é consequência, porque é a graça que me basta. Agora, as pessoas acham que não, eu sou salvo porque o paz de Deus, irmão, paz do Senhor, ou graça e paz seja contigo, e quem não tem, aquela pessoa vai para o inferno, sabe? Julgando, se sente o santarrão. Eu vi esses de um cara colocar uma metáfora assim, deixa eu dizer isso. Ele falou assim: nós somos mais ou menos assim, nós somos agraciados. Você vai numa piscina, quando você vai numa casa, num lugar assim, aí você vai lá, ela está toda suja. Então você olha por cima assim, ela está toda suja. Ninguém vai querer mergulhar, porque ela está toda suja. Mas vamos dizer que a piscina tem lá 5 metros. E quando você vai olhar toda a sujeira, é isso. Quer dizer, daqui para baixo está tudo limpo. Mas aqui, todo sujo. Ele falou: isso somos nós, agraciados. Nós somos pecadores, quem olha vê que nós somos pecadores, mas abaixo, ou seja, a coisa por dentro de nós, que tem o agir de Deus, é o que purifica. Então aquilo faz, leva-nos a fazer. Mesmo que todo mundo olha para o Marcos aqui e vê o Marcos, putz, eu não vou mergulhar ainda, porque esse camarada peca, e muito. Mas só que abaixo está purificado, está limpo. Então é assim que nós somos. Eu achei interessante. Não é que isso aí é uma coisa que você, vai falar, não é isso, não é isso. É que ele trouxe um exemplo que eu achei muito interessante. Nós temos um lado bom e um lado maior bom. Porém, a nossa superfície, ninguém compra. Ninguém compra, entendeu? E é a nossa natureza. Talvez lá, você vai falar a pessoa que não se converteu a Deus, talvez a sujeira dela é muito maior, né? Vai afundar mais ainda a parte grosseira de sujeira. Mas, se você olhar por cima, todo mundo é a mesma coisa. Você não consegue separar. Ninguém vai separar de quem é pecador. Nós estamos lá também, né? E agora, dentro dessa soberania, olha, quando me passaram sobre soberania pela primeira vez, soberania de Deus, o que é isso, como eu tenho que reagir e tal, como eu tenho que reconhecer, parece que é mais fácil pra gente, né? É mais fácil pra gente. Porque se a gente ficar de olho mesmo nisso, né? Como eu já falei que Paulo fala para os vocês, olha para o alto, que é lá que Jesus está. Então quando você fica olhando assim, nossa, tá tudo difícil, mas aí eu olho assim, mas eu continuo na graça de Cristo Jesus, isso aí não tem. Sabe o que eu acho assim? Engraçado. Engraçado, porque a graça de Deus. A graça é engraçada. A graça é engraçada. Que é assim, nós somos pecadores. Assistindo muito Cláudio Duarte. Nós somos pecadores, nossa carne é corruptível. E nós lutamos contra o pecado em todo momento, graças ao Espírito Santo, que é o que nos convence do pecado e da justiça. Mas imagina quando a gente for para a glória, que nossa carne será um corpo incorruptível. Ou seja, a gente não vai ter mais essa tendência ao pecado. Se com a tendência ao pecado nós conseguimos ser vencedores em Cristo Jesus, não por nossa meritocracia, mas pela graça do Senhor, e conseguimos lutar, vencer junto com Cristo, porque somos vencedores em Cristo Jesus, imagina quando a gente estiver na glória, como será lindo. Porque fala a Bíblia que, não sei como é que é a teologia de cada um, mas fala que Satanás depois de 1000 anos vai tentar as pessoas ainda. Será que ele vai arrumar alguma coisa depois de 1000 anos? As pessoas tendo um corpo Mas aí ele vai estar ainda ele vai estar lá no Arraial dos Santos. Né? Sim. Ainda não desceu a nova Jerusalém. Que é isso, né? Essa vertente que você está falando da escatologia, ela tem esse milênio e depois desce a nova Jerusalém. Aí quando descer, a nova Jerusalém já era. Porque já separou os santos e aqueles que vão viver eternamente condenados. Quem foi, fica. Aí desce a nova Jerusalém. Aí, ali, vamos dizer assim, ainda existe, apesar de tudo, porque se a Bíblia apontei ali, tanto que se ele está tentando, é porque ele
Pode. Porque vai ficar 1000 anos ainda as pessoas vão esquecer das coisas. Não, porque eles vão estar do lado de Cristo. Segundo a minha visão teológica, é isso. É milênio com Jesus me ensinando diretamente. Sim. Eu já subi e eu tô ali. Tem gente que pensa que entende diferente, né? Mas eu entendo isso. Eu tô ali 1000 anos com Cristo, ele me ensinando. Porém, se você for analisar que o diabo estava com Deus, e estando com Deus, ele caiu, né? Então, eu acho que é nisso que ele vem naquela coisa. Se aconteceu comigo, velho, eu pego um maluco no meio aí, tá mais um terço, quem sabe? Se eu não. Se ele conseguiu corromper um terço dos anjos, né? Um terço virou anjo caído, por que ele não pode corromper seres humanos? Que já é corrupto por natureza. Então, é que lá nós vamos estar com o corpo glorificado. Não tem mais a corrupção da carne. Está com o corpo glorificado. Porém, a gente vê aí Adão também não tinha esse corpo, né, que a gente tem hoje, e também caiu. Então, é isso. Acho que o diabo vai apostar até a última ficha dele. Né? A gente tem mais é que grudar nos pés de Cristo lá. Ele vai tentar fazer o trabalho dele e se nós somos vencedores aqui na Terra com o Espírito Santo, imagina lá. Se a gente É a cidade direta, né? Se a gente reconhecer realmente a soberania de Deus. E outra, lá também não tem como você não reconhecer a soberania de Deus. Vai ser mais fé, né? É aquilo, eu acredito no pastor, eu gosto dele, eu gosto de você, então eu sei que vocês estão aqui. Agora, se eu nunca vi o pastor, eu falo assim, o pastor Marcos tá, não sei quem é, eu nunca vi, então eu não tenho a certeza absoluta que ele existe ou que... É a invenção da minha cabeça. Agora a gente vai estar frente a frente com Deus, olhando para ele, então assim... Não tem espaço para cada pontinho de dúvida, né? Não tem espaço. Eu vejo assim, quando a gente experimenta pela primeira vez assim, a unção de Deus, estou falando daquela primeira vez mesmo, que tem pessoas que gritam, tem pessoas que choram, tem pessoas que desmaiam, tem pessoas que correm. Reação emocional para algo. Só de sentir a presença de Deus na vida e você passa a ter certeza que Ele é real, que Ele é vívido, né? Ele é palpável, que é diferente, né? Você crê porque você sabe que o que o Rodrigo falou, me falaram. Mas quando você sente já é algo maravilhoso, imagine quando a gente vê pessoalmente poder estar ali. Então, mas é por isso que a Bíblia fala que eu sou salvo pela fé. Isso que vocês estão falando, não tem como falar assim, nunca bateu uma duvidinha. Por mais que a gente estuda a palavra, quanto mais você estuda, parece que vem umas coisas contrárias, fala, meu, e aí? Então todo mundo acho que teve aquele momento, seu Deus, me ajuda porque, né, tá vindo uma pontinha de ateísmo aqui, né? Mas a gente mesmo, que está em Hebreus 11, é o firme fundamento daquilo que a gente espera, né? A esperança daquilo que se espera, vamos dizer, acho que é isso. Então é o seguinte, eu nunca vi, que nem vocês falaram, mas não, eu consigo cada dia que passa, é que nem eu estava conversando com o meu cunhado, falando assim, quanto mais você estuda o corpo humano, mas você entende que Deus é real. Porque, eu falei isso com você também, né? Porque às vezes assim, porque essa cirurgia que eu passei aí, você vai ver, não tem como uma pressão, cara, é uma explosão fazer tudo isso que está fazendo no meu corpo. Então assim, aí a gente vai começando ao tempo, por isso que é importante a gente estudar, sabe? A palavra de Deus, estudar, não ler. Se fosse assim, essas pessoas que faz a leitura anual, tava bonito, não é isso. Você vê pessoa que faz leitura anual e dá mancada pra caramba. Então, assim, é estudar. Se só ler alguma coisa, não tinha gente falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Não é? Eu estava conversando com o professor da escola aqui, onde está a sua filha, perto de onde vai estudar, é professor de ciência e educação física. Muito inteligentíssimo, eu gostei muito de conversar com ele. Professor de ciência, biologia. A gente começou a conversar, entrando na Bíblia, assim, e a gente começou a colocar a ciência na Bíblia. Ele falou, putz, mas as pessoas que estudam a Bíblia geralmente tendem a não acreditar na ciência. Eu falei, calma, há um filósofo, não sei dizer o nome, que fala que pouca ciência te afasta de Deus, mas muita ciência te aproxima de Deus. Quando você começa a olhar a ciência mesmo em si, você vê o dedo do Criador, você consegue ver ali que existe alguém a mais que criou, que a gente acredita que é o nosso Deus. Aí ele começou assim, aí ele jogava a bola, ele voltava para conversar, e daqui a pouco era a vez dele, não, entra aí, depois eu vou, porque a conversa estava tão gostosa, estava tão maravilhosa, professor de ciência. Uma dica, né? Para quem não conhece,
só acompanhar Adalto Lourenço, cientista cristão, que assim, ele traz dentro da ciência, desde um dilúvio, sabe? Ele traz um monte de coisa, quem foi o Golias, e ele traz muita coisa pra gente dentro da ciência, comprovando que Deus. Para quem já ouviu talvez no Instagram, é um que fala assim sobre, ele fala 3 coisas, Deus assinou tudo, né? Sim. Aí ele fala sobre a Trindade, fala sobre a música, que são 3 partes, tudo 3 partes, isso aí é o que? Ele fala que é a assinatura de Deus. Esse é Adalto Lourenço, o cara é muito bom. Eu sei qual que é. É muito bom. Se eu não me engano, é ACC, posso estar enganado, agora me foge, que é a Associação de Cristãos na Ciência, que é literalmente um conselho de cientistas, de pessoas da área da ciência, de estudiosos da área da ciência, que são cristãos e eles trazem a ciência para a religião, para a fé, e levam a fé para a religião. Então eles não é que nem você falou, a fé não te afasta da ciência e nem a ciência te afasta, não é para te afastar da fé. A ciência nada mais é do que conhecimento. Porque como a gente estava falando esses dias aí, né, para o cara ser ator ele tem que ter muita fé, né? Eu vou até falar uma curiosidade que eu tenho para mim, para que a pessoa consiga entender como exemplo do que a gente está falando. Não sou cientista, nós não somos cientistas, mas nós sabemos hoje que, por exemplo, você come feijão. Feijão tem ferro. Você come arroz, sais minerais, minério. Banana, potássio, que também é um minério que todos esses minérios, tudo que a gente se alimenta é encontrado na terra. Aí você vê um cara que escreveu lá mais de 3.000 anos atrás, chamado Moisés, inspirado por Deus, mas muita gente não sabe o que. Não. Mano. Mas e 7? Já Não, deu não. 7 já. Né? Mas 7 Eles é mais falam de 3. 6. Eles nem falam 6 anos. Então, já foi. mas eu falo mais de 3 assim para não entrar naquela coisa de conta certa. Eu nunca soube a conta certa, acho que é 3.000 antes de Cristo. É aquilo, é tempo pra caramba. É bastante tempo. Cara, mais de 3.000 anos atrás, antes de Cristo, escreveu lá que a matéria-prima que Deus usou para fazer o homem foi a terra. E é o que a gente precisa, as coisas da terra, para poder sobreviver, que são os nutrientes. E eu não consigo acreditar que coincidência, usando o que o seu cunhado fala, né? Jesuicidência. Naquela época não tinha essa ciência que nós temos hoje. Hoje nós temos uma ciência que é tecnologia avançada, nós sabemos disso. Isso é apenas um ponto. Não, quando você, de dentro disso que você está falando, quando eu estou meio fraco, eu preciso me hidratar, eu tomo o quê? Água. E a água tem tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. Todos os nutrientes. Dentro da ciência, estudos químicos e alquímicos, tem toda uma listagem dos componentes do corpo humano. Tanto de ferro, para tanto de cálcio, para tanto de potássio, para tanto de sódio, para tanto disso, para tanto daquilo, que são coisas que são naturalmente encontradas no solo. E teve no passado um cientista que tentou juntar todos esses componentes, né? Mas só que como não é Deus, como não tem o sopro, o fôlego de vida, o que ele fez lá foi um toroço de bosta fértil, né? Fedido, que não deu nada, porque não tinha vida, não tinha todos os componentes que o corpo humano tem, mas faltou o principal, né? Um comentário aqui só para pouca gente vai ter referência, que faltou pedra filosofal, mas tá bom. É muito Harry Potter. Fullmetal Alchemist. A gente vê aqui no capítulo, versículo 6, que Paulo, quando, assim, aquele que estava falando, né, o povo entrou dentro dos rituais que Deus pediu. Só que eles não entenderam muita coisa. É como a gente sempre faz também, né? A gente, às vezes, Deus fala pra gente, porque é isso, ó, soberania de Deus. A gente está caminhando aqui por vamos dizer que nós somos uma igreja pentecostal, a gente tem essa visão pentecostal. Mas, de repente, Deus resolve tirar o Rodrigo do nosso meio para fazer uma coisa diferenciada, para alcançar alguma coisa. Desviou lá. A gente vai descer a pedra nele, né? É tipo Abraão, vai lá e mata teu filho. Paganismo puro, que era o deus Moloque, que o pessoal matava os filhos para adorar o deus Moloque. Ele vai lá, mata teu filho, né? Sacrifica ele para mim. Então ele tirou Abraão do meio daqueles rituais todo e levou ele para uma situação que é assim, ele até saiu de madrugada, porque a mulher não ia deixar, né? Sabe que mulher brava ninguém quer.
Ele tem que ter muita fé em Deus para conseguir sair da mulher, né? Não, você não vai matar meu filho, não. Que isso? Você tá virou pagão? Ia virar um rebuliço grande. Então ele saiu de madrugada, catou os moços. Nem falou para eles que ia fazer para ninguém atrapalhar. Porque ele sabia que ele estava falando com ele. Então, assim, a soberania de Deus é isso. Ele tira a gente de algumas coisas que é o nosso comum para fazer alguma coisa para ele ou alcançar pessoas. Porque ele é a perfeição. Ele é a perfeição. Então ele tira a gente de uma forma. Então, às vezes, a gente fica aí criticando as pessoas e tal, sabendo-se que se nós tivermos essa certeza de soberania de Deus, a gente olhar para a pessoa e falar, orar por ele. Aí a gente. É o famoso. A religiosidade, os usos e costumes. Tem igreja que se você vai. Você vai pra igreja, vamos supor, pra você subir no. Por muito tempo, quando nós estávamos na Vila Prada, a gente fazia isso. Pra subir no altar era gravata. A gravata ali era lei. Era uma lei local que foi aceita por nós. E foi assim, aquilo tirava a soberania de Deus? Não, aquilo era um uso e costume. Só que tinha muita gente entende que não. Se aquela pessoa ali ela subir no altar, sem gravata, ela é desviada, ela não é de Deus. Isso não foi poucas vezes que eu divino. Falei, pastor, como que essa pessoa estava no altar sem gravata? Tipo assim, ó, a gente tinha usar nomes estranhos, mas a gente sabe o que é. Que a Tabata, uma vez, ela trouxe um pregador que ele cantava rap, gospel, e ele fazia muita missão. E quem faz missão não anda de gravata? Não, né? Então, assim, aí ele foi lá, foi pregar, trouxe uma mensagem maravilhosa, e uma meia dúzia de gente não veio lá me pôr na parede. Pastor, o cara tá lá, meu, sem gravata, camisa tudo de fora. Eu falei, cara, você viu o que ele pregou? Mas e a gravata? Mano, pera, fala isso pra mim, você prestou atenção no que o cara pregou? Eu falei, então, cara, fica com isso. Porque é o que o Rodrigo está falando. É o uso, o costume que você falou bem certo, que foi aceito pela igreja. Nossa, cara. Mas foi uma coisa assim que as pessoas também faltam de sabedoria. Porque eu entendi desde o começo que a gente que era membro, nós deveríamos, porque foi algo que aceitamos. Mas convidamos alguém de fora, seja de igreja A, igreja B, ou até mesmo da própria igreja local, na mesma placa, a pessoa ia pregar da maneira que ela quisesse, porque era uma regra local. Por quê? A intenção, eu lembro até hoje, o pastor usou aquela passagem que estava Salomão, e veio, acho que a rainha de Sabá, é uma africana. Uma africana, ela viu os soldados bem alinhados, né? Falou, aqui é a sabedoria, porque até os soldados são bem alinhados. Então o pastor ele queria que a gente demonstrasse uma progressão, algo bonito, que até mesmo para que viesse uma igreja A, igreja B que fosse de usos e costumes, não julgasse, porque ali o pessoal prega de qualquer jeito, que não sei o que, então a gente fazia algo para, vamos dizer assim, agradar gregos e troianos, vamos dizer dessa forma, mas era algo bonito, era algo legal, né? Mas era local. Mas qualquer pessoa que viesse de fora, ela tinha a liberdade de vir como quisesse, não era uma lei que ela tinha que subir. Então, mas as heresias começam muitas vezes disso daí. Sim. O nosso tempo, a gente entende isso, foi tranquilo. Mas passa aí 100 anos, a igreja continua, o que acontece? Eles começam lá, não, a pessoa só sobe gravata no altar. Aí começa a virar heresia. Vira uma lei, né? E é onde, assim, por exemplo, você estudando lá Calvino, muita coisa que ele não falou hoje está no calvinismo. Se você olha Lutero, muita coisa que ele fez, eu estava explicando. Eu fiquei muito tempo com meu cunhado, desculpa aí. E nós ficamos horas conversando, sabe? E eu estava falando para ele assim, sobre o Lutero. O Lutero, quando ele coloca as 96 teses, ele não foi afrontar ninguém. Que aquele lugar era um lugar de colocar assim, perguntas para você ter resposta. E o pessoal não tinha resposta. Então falou o quê? Vamos matar esse cara. Então teve na Inglaterra um imperador que foi e escondeu ele. E aí começou a ter a visita das pessoas e virou o quê? A igreja luterana. Então eles eram ortodoxos. Por quê? Porque eles viviam só ali, pregar dentro de um lugar. Só que assim, a gente sabe que existe também a ortopraxia. A ortopraxia é você pregar e sair para executar. Então ele não fazia isso. Só que passa um tempo, anos, ele morreu, foi anos e anos e anos. O que acontece? Essa é a lei da igreja. Ortodoxia. Todo mundo, nosso meio, te ensina e pronto. E isso é a visão da igreja. Só que não era.
Ele fez isso porque ele estava fugindo de ser morto. Senão ele ia ser morto e não pregar mais, não Não ia ia pregar. pregar. Então é nisso que a gente precisa estar, sabe, com a palavra. O versículo 6 ele fala isso daqui. Ele fala assim, ó. Paulo fala assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falha, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Aí ele está falando assim, que a palavra, quando fala assim, no Novo Testamento, fala da palavra de Deus, ele está falando no Antigo. Então ele está falando assim, ó, o Antigo Testamento, na nossa língua de hoje, ele não tem erro, não tem falha, cara, não tem falha. Ou seja, é as pessoas que interpretam errado. Quando você vê assim, lembra quando nós fizemos sobre homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, lembra? Ainda quando nós chegamos na parte de mulher de Deus, a gente estava explicando isso, que a mulher foi destituída, não foi Deus que tirou a mulher da Bíblia. O homem que foi trazendo, na visão homem, eles começaram a discriminar as mulheres, e as mulheres não eram contadas, entendeu? As mulheres eram diferentes. Chega na época de Paulo, homem de Deus, mas eles tinham isso ainda. Era a cultura. A cultura deles, entendeu? Então, assim, não foi Deus que colocou, ó, vocês vão discriminar as mulheres. Claro que não. Mas, de repente, como eu falei da serpente. A serpente, ela foi colocada lá para o povo que fosse picado, olhava para ela e não morria. Só que, de repente, virou Deus. Então, é o que ele está falando aqui para os judeus. Judeus, pelo amor de Deus, cara, a palavra não está errada. É vocês que estão interpretando errado. É isso que ele quis dizer aqui. Aí, assim, né? Aí os caras ficam doidos, né? Porque achar que os judeus não sabiam o que é a lei mosaica. Né? Então, no meio de Roma, houve assim, uma grande confusão em relação a Paulo. Por quê? Porque os judaizantes estavam agindo de forma assim, Cristo só que o judaísmo. Na época não existia esse conceito, mas se existisse, talvez tivesse adiantado bastante o processo para Paulo, que é o tema que eu acho que eu mais gosto de bater, que são os solas. Solas, né? Porque ali, quando você entende o que são os solas e você estuda ele, você entende que os 5 solas podem te levar unicamente para um lugar. O seu foco em Deus e a soberania de Deus. Se já existisse esse conceito na época... É um tema legal, a gente já fizemos o solo, só que ficou no Face da Quadrangular Vila Prata. A gente pode trazer esse estudo para cá, que nós ficamos, acho que umas 6 semanas, né, mais ou menos, porque são 5, só que não dá. O primeiro rendeu mais do que o esperado. Foi demais, é muita coisa. Vamos fazer a programação. Vamos sim, vai ficar legal isso aqui, fica legal. Você vê se é referente à soberania de Deus. Agora Paulo começa a bater um pouco mais, né? Ele começa a mostrar, fala, ó, não foi a palavra que errou. Então ele fala assim, veja só, sobre a soberania de Deus, porque quando como nós foi comentado aqui, quando a gente começa a colocar coisas para andar junto com a graça, a gente está questionando a soberania de Deus, né? Isso é claro, isso é fato, né? Assim, ó, vamos dizer assim, ó, eu posso ser curado, mas se eu não tomar aquele remedinho, então quer dizer, o remédio foi Deus que deixou, a gente sabe disso, a gente sabe que a gente toma remédio para ser curado, mas se o negócio é questão de fé, aí remédio não, né? Eu não tomo remédio porque eu tenho fé em Deus, eu tomo remédio porque Deus criou o remédio, assim como Ele criou a comida que nós falamos, Ele dizia se alimentar, eu vou comer arroz e feijão porque eu tenho fé? Não, Deus deixou para mim desfrutar o melhor dessa terra, né? E a ciência, né? Então a ciência criou uma coisa que tira dor de cabeça, uma coisa. Então a gente toma isso aí por fé? Não, a gente toma porque existe, a gente sabe o que é. Mas agora se eu bato bem, eu tenho fé em Deus, eu vou tomar esse remédio. Não, aí você está misturando as coisas. Aí está misturando as coisas. Inclusive, se você olhar nisso que você está falando, existe o efeito ao contrário também. Existe quando eles vão fazer testes de remédio, existe o placebo, que é colocado no meio. E as pessoas que tomam placebo, pela fé, acabam sendo curadas. Pela fé, acabam sendo curadas acreditando no remédio. Não precisa pagar 200 pau no remédio com placebo. Mas aí ela tem que ser enganada para isso, ela tem que entender que esse é o problema, né? O problema é a enganação. Muitas das coisas que a gente vê pessoas que precisam de transfusão de sangue, falam assim, não, mas eu não vou fazer, Deus vai me curar. Sim, Deus vai te curar. Só que assim, não é que para Deus te curar ele precise do médico, mas
É o vaso. Ele deixou ali ele deixou um caminho. Como que Deus fala assim? Se a gente tivesse fé do tamanho, Certo. a gente tirava o barranco de um lugar, a montanha de um lugar e jogava para outro. Então, assim, ele sabe que nós somos limitados. Ele sabe que nem todo. Meu, Deus não está pensando só nos crentes. Porque se fosse só nos cristãos, tem aquele irmão lá que é o irmão, tá? Que ele tem uma unção que ele põe na mão para ser curado. Mas e quem não acredita? Pelo contrário, ele é muito, talvez, o amor dele é tão grande, a soberania dele é tão grande, um amor tão infinito, que se ele quisesse, ele fala assim, aqueles que creem em mim, simplesmente vão orar e serão curados. Aqueles que não precisam, que se arrebentem. Morre todo mundo. Deixa a gente fala da graça comum, né? A graça comum. Deus, ele não veio só para os cristãos. Até que tem um livro aí de um camarada que ele escreveu, eu não lembro quem que é, que ele fala assim, Deus não é cristão. Deus não é cristão. Então, assim, Deus, a graça comum é para todo mundo. Então, ele deixou o médico aí para graça comum, entendeu? Todo mundo não precisa ser fervoroso na fé. O médico vai lá, é um cara estudado, um cara preparado. Então, eu acredito que acaba sendo uma fé, mas é uma fé, vamos dizer assim, terrena, né? Não é a fé que a gente está falando, a fé salvífica que a gente está falando. É uma fé aqui, uma fé comum. Fé é acreditar em algo. É acreditar em algo. Eu lembro uma vez que eu estava com uma dor de coluna terrível. Cheguei lá na igreja e falei, pastor, ora por mim que eu estou com uma dor de coluna terrível. Aí Deus usou o pastor, orou. Aí acabou o culto, Deus usou o pastor, me levou no médico, tomei aquela injeção que dói mais do que a própria dor de coluna. Não é coluna que sabe, E aí o que aconteceu? Ou seja, eu acredito que eu tive fé, a oração, e Deus usou o pastor para me levar no médico também. E eu fiquei pior, mas depois fiquei melhor. É bem por aí. A Thaís, ela faz um chá, eu falo que quando ela faz aqui na sala, tá tentando adiantar o processo da doença e matar logo de uma vez. Que é um diacho de um chá de limão e alho. Aquilo é ruim, mas funciona. Tem alguma base? Não sei, mas se Deus revelou aquilo para alguém em algum momento e alguém fez e está funcionando até hoje, mesmo que seja placebo, Deus tá no negócio ali. Eu fiz esse teste de placebo uma vez em casa. Estava uma pessoa em casa, uma pessoa estava passando mal e eu vi que era mais psicossomático. A pessoa estava mais passando mal, mas achando que estava passando mal. Aí eu comecei a falar, nossa, tem um remédio que minha mãe fazia, que remédio era minha avó, que quando ensinou para ela, era top. Peraí que eu vou aqui na minha vizinha, que minha vizinha sabe fazer. Fui no vizinho, peguei água, coloquei um pouco de açúcar, coloquei um pouco de sal, soro, trouxe para ele, bebe de uma vez, é ruim, mas é tira e queda. Passou 15 minutos, ele, obrigado, que remédio maravilhoso. As pessoas mais antigas têm aquelas coisas do chazinho, né? Sim. Cada um tem um. Minha mãe, tudo que você fala, ela fala, tem esse chá. Então, sempre tem aquele chazinho que a gente toma e o negócio acontece. A minha bisavó, tudo pra ela era chá de rosa branca. Tinha que ser rosa branca. Se fosse vermelho, se você tivesse com prisão de ventre, rosa branca. Se tivesse com pressão alta, rosa branca. Baixa, rosa branca. Faz efeito? Não sei. Quem sabe a rosa branca não é a rosa estarão, né? Hoje a menina que trabalha lá, que me rende lá, ela falou que tem uma mãe de uma moradora que ela levou leite de cabra para a filha lá, porque falou que leite de cabra é bom para tudo. Aí ela contou a história para essa funcionária que uma vez ela caiu, bateu o joelho e o médico, nossa, você caiu daquela altura, bateu o joelho e não se machucou? Por que ela? Porque eu tomo leite de cabra. Aí, pronto. Isso aí é fé abençoada. Fortalece até os ossos. Você vê aqui, ó, aqui então Paulo quando ele fala para o pessoal de Roma lá, ele fala assim, olha, a Bíblia não é. Aí eu vou ler aqui meio rápido, porque o tempo já está meio contado. Então eu vou ler assim, não vai dar para explicar muito, mas a gente vai ver o que ele fala para eles. O versículo 7 diz assim, ó, nem por seres descendentes de Abraão são todos seus filhos. Ele tinha falado que nem todos israelitas são israelitas. Então ele fala, são seus filhos. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os de carne, mas devem ser considerados como descendência, os filhos da promessa. Porque o filho da promessa é esta. Por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Isso é em Gênesis 8:10, que quando Deus vai lá fazer aquela visita a Abraão, aí ele come lá os pães, aí ele fala, daqui a um ano eu vou voltar e Sara vai estar grávida. Ela riu.
isso que o nome dele foi Isaac, né? O filho foi Isaac. Então ele fala assim, por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceder de um só, Isaac, nosso pai. E ainda não era os gêmeos nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, para que o próprio de Deus, quanto à eleição, prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Então, quer dizer, ele deixa dois exemplos de soberania. Ele chegou, que é uma... Esqueci o nome da palavra. Quando o espiritual vira carne. Materializa. Sei que lá fania lá. Ah, teofania. Teofania. Uma teofania. Logo o Teo, esqueci. Porque Teo é... Tá bom, tudo bem. O Teo não podia esquecer. A fania sim, mas Teo... Acontece. Então vai, uma teofania, então Deus, Cristo, vem daqueles três homens, né? E a gente tem que ser três anjos e um é Cristo. Então Cristo já fala, olha, daqui um ano eu vou chegar aqui, ela vai estar grávida. Não só aí, mas também em Rebeca que está em Gênesis 25, 23, que ele fala assim, olha, você está grávida e tem duas nações dentro de vocês, e a maior vai servir a menor. Então, quer dizer, se você vai lá em Malaquias, se a gente continuar a leitura, ele fala em Malaquias 1, que é no versículo 2 e 3, ele fala assim, ó, aprovei Jacó e, vamos dizer assim, desaprovei, vamos ser mais maleável aqui nas palavras, né? Eu aprovei Jacó e desaprovei Esaú. E eles não tinham nem nascidos. Então você vê que Deus, antes que acontecesse algo, ele já estava falando que iria acontecer. Isso é o quê? Soberania. Então ele está falando assim, por isso que ele fala lá, a palavra não erra não. Ela não erra. É vocês que estão entendendo errado. Então se a gente entende que esse Deus que fala para nós, porque assim, quem não já, o Paulo que é mais pentecostal do que você, velho. Ô Paulo, você, quando as pessoas chegam assim e trazem uma profecia, você fala, puxa, isso é de Deus, e você confia no que ela falou. Já aconteceu com você? Já. Várias vezes. Poucas vezes. Poucas? É, porque eu analiso bem a profecia, eu sou meio cético. Mas você colocou com ele sim. Não. Ah, não. Eles vão lá atrás. Ah, não, tá bom. No começo lá eu tinha muito de tudo que falava eu acreditava. Tipo, falava Deus falando, tipo, eu não analisava nada. Eu também fiz muito isso daí. Então assim, a gente olha para uma pessoa, aquela pessoa falou, ela fez a pessoa de Deus. Mas às vezes a gente confia mais na pessoa de Deus do que o Deus que está na pessoa. Você entendeu? É isso que ele está falando aqui, ó. Vocês confiam em Deus, porque vocês leram isso, vocês sabem o que está escrito aqui. Só que tem que ter circuncisão, para. Tem que ter sábado, para. Se não tiver Páscoa, meu Deus, não é isso. A gente tem que acreditar na soberania de Deus. Ele fala antes que tudo seja. Vai para a criação. Ele fala assim, chega num lugar que a terra era sem forma e vazia, não tinha nada, só um abismo e tal, ele fala, haja luz. E interessante que haja luz não é os luminares, não nasceu os luminares, ele falou, haja luz e houve luz. Lá no quarto dia ele fala assim, que agora que haja os luminares, para iluminar o quê? Todo o planeta, né? Todo o universo. Mas aí, antes dos luminares, sol, luz, estrela existirem, já existia a luz. Que Deus é isso? Que Deus é isso? É isso que ele está falando, cara, não precisa de mais nada, cara. É confiar nele, ele é soberano. Entrega a sua vida totalmente a ele. É isso que nós precisamos fazer. Você acreditar. Se a gente for ler aqui, até o último versículo aqui, ele daqui para lá, eu acho que subiu no topo da cabeça, Paulo ficou bravo e desceu além de todo mundo. Cara. Pessoal, deixa dessas coisas. Aos gregos também, com as suas filosofias, não, a filosofia de vocês elas são boas. A gente é que você falou da ciência. São boas, mas isso daí não vai, sabe, mostrar a divindade de Deus. A filosofia não vai. A ciência, acho que é mais fácil a ciência do que a filosofia. Porque a ciência, ela te desperta coisas. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que ela desperta pela filosofia. Mas eles acreditavam nessas filosofias, do gnosticismo, que eram vários deuses, né, que a gente falou assim, buscar Deus de tudo quanto é coisa. É Deus para chover, Deus para de chover, Deus para casar, Deus para desquitar, Deus para tudo eles têm. Então não é isso que Paulo está falando, não para, é um só Deus. Sobre essa parte de filosofia, é assim, eu não devo seguir vertente filosófica. Eu acredito em filósofo tal ou filósofo tal. Eu devo acreditar o quê? A palavra de Deus fala lá em Salmos, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Meditar o quê? É filosofar. É você se questionar, porque o filósofo se questiona, é pensar.
sobre o assunto. Então eu tenho que ser... Você quer dizer assim que o estudo é uma filosofia? É uma filosofia. Eu tenho que ter uma filosofia, mas não seguir vertentes. Porque eu tenho que seguir fulano. Eu não vou nem citar o nome de filósofo, porque não é seguir fulano, filosofia de Beltrano, filosofia de não sei quem. Porque elas são vertentes de filosofias que pode ser prejudicial ou pode ser benéfico, não sei. Vai de estudo de cada um. Mas a parte filosófica, que é você se questionar das coisas, no sentido assim, você lê um versículo da Bíblia, ou um verso, você começa a se questionar por que disso, por que daquilo, quando foi feito, como foi feito, para quem foi feito. Isso é filosofia. Então a filosofia, ela é benéfica. Então, como o Paulo falou, explicou muito bem sobre filosofia, é isso aí. Então, filosofia, ciência, a gente sabe que ajuda muito, mas a fé da gente tem que estar em Deus e a gente busca Deus literalmente na palavra. E assim, até para terminar, porque a gente já estendeu muito, no versículo 20 diz assim, quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que o fez assim? Então é isso aí. Se eu criar alguma coisa, esse objeto ele não tem autoridade de cobrar isso de mim, se ele pudesse falar, nós também que somos criaturas de Deus, a gente também não tem como ficar questionando porque Deus me fez desse jeito, porque fez o Rodrigo assim, porque fez o Paulo assim. É assim, nós somos quem somos porque Deus fez. E agora a gente, dentro dessas coisas que a gente entende, que agrada o nosso Deus, nós vamos procurar agradar Ele, porque Ele é soberano, Ele é o nosso Senhor, e o fim com Deus, tudo é maravilhoso, tudo é perfeito, entendeu? Então é isso que nós precisamos entender. Quando as coisas começarem a ficar boas para o nosso lado, vamos continuar a adorar o Senhor, mas quando ela ficar ruim, também vamos continuar adorando o Senhor, sabendo que Ele é o, como fala assim, Ele domina tudo, Ele é perfeito. Ele é perfeito. E Ele sempre quer o melhor para nós. E assim, como nós já falamos, não é só nós crentes, porque crente tem maneira disso, né? Só faz as coisas para quem é crente, porque é crente. Agora quem não é crente, não. Que negativo. Toda, né? Que você repete. A Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo. Se eu estiver num lugar onde eu trabalho, não tem nenhum cristão, como eu vou amar se nenhum deles é cristão? A Bíblia me ensina que eu tenho que amar todos eles lá, sendo cristão, sendo de religiões ou fé diferente da nossa. E isso é glorificar esse Deus soberano, que Ele mesmo, né, com todo esse tamanho que Ele tem, todo esse poder que Ele tem, Ele olha cada um de nós pequenino como nós somos. A palavra diz que nós devemos nos apartar da aparência do mal. Isso. Porém, se a gente se isola, as pessoas não vão reconhecer a soberania de Deus através de nós. Então, que nós devemos ser também um canal da soberania de Deus, que nós devemos entender a soberania de Deus e que não seja nós, que quando alguém olhar para o Rodrigo, para o Paulo, para o José Marcos, olhar e falar assim, Deus é soberano na vida dele. E isso, a soberania de Deus, ela também atrai. Se tem um Deus que ele é tão soberano não existe, né? É soberano, né? Ele é soberano. Se existe um Deus soberano que ele pode tudo, que ele sabe de tudo, que ele está em todos os lugares, eu quero servir esse Deus, né? E não cabe a nós questionar Deus, mas por que como o próprio Paulo disse, por que eu fui feito assim? Deus, por que eu tenho 1,65 m? Porque eu quis. Você vai questionar? Eu acho... 1,65 m conseguiu a Thaís, mas isso é 2. Mas então, deixa eu ver 1,65 tá bom. Ela tem 1,55 É nos menores frascos que acabam os perfumes mais rápidos. Você achou que eu ia falar outra coisa? Você chegou a arrepiar essa costela. Bom, ele falou sobre ser canal de bênção. E falar em canal de bênção, nós temos nossos canais, que são canais de bênção também para nossas vidas, amém? Então nós temos o canal Cristo é o Caminho no YouTube, nós temos o nós temos a página no Instagram, né? Nosso Instagram, Cristo é o Caminho,
e o Facebook também, Cristo é o Caminho. Então você que ainda não é inscrito em um desses 3, se inscreva. No YouTube, ative lá o sininho. Tenho certeza que nesse sininho você vai estar sendo notificado dos devocionais e dos nossos vídeos. Os vídeos geralmente são semanais e às vezes, com as raras sessões, a gente vai soltar outros vídeos que a gente está tentando expandir. A gente está tentando se programar aqui por questão de horário e pessoas. Você quiser contribuir para o nosso canal também, vem, mande uma pergunta, faça um comentário. Se quiser fazer, contribuir, mandar no nosso pessoal, no chat, vai lá, faz o seu comentário, diz alguma coisa que possa contribuir para Cristo é o Caminho. Se você também quiser fazer um vídeo, conversa com a gente, fala, eu gostaria de estar mandando um vídeo, um devocional. Eu tenho certeza que se for Cristo é o Caminho, nós somos cristocêntricos, eu tenho certeza que a gente pode estar contribuindo também para que outras pessoas recebam essa palavra de Deus também. É isso aí. E a gente também tem dentro desse grupo, desse canal, tudo isso aí, Cristo é o Caminho, tem um grupo Ação Social. Esse Ação Social é para a gente ajudar pessoas carentes, como pessoas de orfanato, pessoas que estão em asilo, pessoas que estão se recuperando de vícios, e a gente quer, morador de rua, para levar para algum lugar, ou até em alguma casa alguém precisa, e a gente está assim, a gente não sabe como a gente vai fazer, nós ardeu no coração, a gente quer fazer, a gente está buscando. Então, se você quiser falar assim, eu quero participar desse Ação Social, escreve aí no nossos comentários aí, e a gente vai estar colocando vocês, porque a gente precisa do quê? De um médico, de um advogado, para a gente poder saber como a gente trabalhar, entendeu? E assim a gente ajudar pessoas. A gente hoje tem pessoa que está em Botucatu que faz parte e colabora com a gente até com os devocionais, que é o pastor Jaime. Entendeu? Então você não importa onde você estiver. Eu estou na Bahia, manda pra gente que você vai estar, porque aí na Bahia também precisa de pessoas. Quem sabe, né? O Brasil todo vai ser alcançado por essa ação social do Cristo é o Caminho. Sentiu no coração de contribuir com alguma coisa, chama a gente no DM, chama a gente no chat. Detalhe, o Paulo está falando de dinheiro. Contribuição. Contribuição. Não, de repente a gente quer montar uma cesta básica, você quer comprar uma cesta básica e mandar, a gente dá um endereço, a gente manda para casa da pessoa, que tem várias pessoas necessitadas. Não estou falando só de cesta básica, mas de outras coisas também. Mas o que você sentir no coração de contribuir, chama no DM, chama no chat. Eu tenho certeza que algo abençoado, algo glorioso da parte de Deus, e você vai ser um canal de bênção também. Da glória! Terra! É forte, pastor Marcos, é forte. Isso aí, despedimos de vocês então, que Deus possa nos trazer para um outro próximo trabalho aí, um próximo estudo, e que a gente esteja junto, tá? Graças, paz, beijão, amando Shalom. vocês. Isso aí, eita, shalom. Amém. Diversificado. Isso aí, valeu.